Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio top do Podicólogas. E eu vou falar top porque eu tô com uma amiga de coração aqui, que é um presente para vocês. Eu falo agora, Fernanda, que eu convido minhas amigas aqui, porque é o único jeito. Depois de adulta, ninguém tem horário, mas para trabalho todo mundo tem. Consegui deslocar a Fernanda para cá. A Fernanda é a Fernanda Rezende, escritora desse livro que é Suicídio como Desamparo Humano, o fenômeno no olhar winnicottiano. E a Fernanda tem uma carreira brilhante dentro da psicologia. Então, para você que é psicólogo ou para você que não é psicólogo, vai amar o conteúdo de hoje. Então, muito bem-vinda, Fê, aqui. Estou muito feliz Obrigada, que você está Cá. aqui. Eu que agradeço, feliz. Te amo muito, sou muito grata por você, pela Paty. Né, o começo de tudo vem pelo colo de vocês também. Obrigada. Então conta o comecinho. Antes de eu falar, daí depois eu falo do patrocinador, mas vamos começar pelo colo antes, porque a Sim, gente também recebe colo. sim. Eu sou psicóloga clínica hospitalar, sou especialista em tanatologia, que é o estudo da morte e do morrer. A minha especialização foi no HC, depois do estágio com vocês, no primeiro momento, na qual eu acabei me aprimorando em UTI, né, os cuidados de pacientes na UTI e em cuidados paliativos. Então, toda a minha trajetória, ela está envolta, né, a questão da morte e do morrer. Hoje eu atuo com pacientes em processo de luto, muito mais depois da pandemia. Enfim, a gente pode conversar sobre isso também, os nossos lutos, né, os lutos dos profissionais da área da saúde, mas também em paralelo nas UTIs, né, trabalhando também com pacientes que tiveram uma tentativa de suicídio e sobreviveram a ela. Então, isso também foi uma construção. Eu estou 23 anos formada, né? Me formei na São Marcos, aqui em São Paulo. E foi ali nos corredores das UTIs que eu comecei também a me dar conta, né, desse processo que também é uma morte, não deixa de ser. Então, em cuidados paliativos, que era a minha visão, eu sempre quis trabalhar em cuidados paliativos, já na faculdade, mesmo sem saber que o nome era cuidados paliativos. Então, sempre tive essa vontade de trazer humanização, dignidade às pessoas que estão no final de vida. E aí foi atravessando esses, né, corredores de hospital e, enfim, ambientes de UTI, que eu acabei me deparando também com essa outra necessidade. A partir disso, já tinha experiências de estar dando palestras, né, trabalhando na pós-graduação, como foi no hospital com você. Depois a graduação, né, de tentar trazer um pouco essa questão, esse olhar para os pacientes enlutados, para essas pessoas que tiveram tentativas de suicídio, familiares, né, que a literatura vai trazer como sobreviventes, né, ao ato, à morte por suicídio. E a partir disso comecei também a gerar, né, o meu filho, o meu primeiro filho, que é um pouco das minhas experiências com essas pessoas que tiveram tentativa ou pessoas com planejamento de morte, supervisionando-os, né, que também é uma demanda que aumenta de forma significativa. E ali no meio da pandemia, no caos, né, a gente tentando viver diante de todo esse ambiente, surge a possibilidade de fazer o mestrado. Dentro do meu consultório, agora acaba sendo muito pacientes em luto, né? Diversas formas. Mas também tinha uma parcela significativa de pessoas que tiveram tentativas de suicídio. Mas uma coisa muito interessante, Cá, numa maneira geral, vinham adolescentes, eu não atendo criança, né? Mas na época eu ainda atendia adolescentes. Adolescentes, adultos, homens e mulheres. Mas não vinham idosos. E eu sempre atendi a população idosa, né? Ainda mais pensando aí num processo de vida, né? Nos hospitais, enfim, pacientes oncológicos, cardiopatas. Então, eu sempre tive a familiaridade e gostei muito de trabalhar com essa população. E aí, conforme eu vou pesquisando, estudando, eu vejo, opa, tem uma parcela muito significativa de idosos que morrem por suicídio. Então, será que o fato deles não chegarem no consultório tem algo diferente dessa população que eu estou habituada a atender? E aí o mestrado surge nisso, né? Como uma população significativa de idosos que morreram por suicídio e que são ocultados, abafados. Então, o meu mestrado é suicídio nos idosos, mas na perspectiva dos enlutados. Então, como é que fica para a família perder um ente querido idoso,
né? Por suicídio. Por suicídio, que é algo que não é falado. Então, aceitar o seu convite hoje, eu me sinto à vontade da gente poder percorrer, informar, enfim, tô aqui. Que delícia, tem muita coisa, vocês viram que tem muita coisa para a gente falar. É um assunto muito importante para todos que estão em casa. A gente vai lidar com esses temas na vida, seja suicídio ou luto, não tem como. Então a gente vai falar sobre isso e eu desejo realmente que vocês fiquem aqui até o final e levem todo esse conhecimento para a vida de vocês e compartilhem, porque a gente precisa refletir também sobre as coisas ruins. E já aproveita, já deixa seu like aqui. Pode fazer pergunta também, embora a gente não esteja ao vivo. E a Fernanda, depois eu passo para ela as perguntas e eu sei que ela é super disponível. E na medida que ela puder, ela responde. Mas antes da gente começar, como a Fernanda contou que o comecinho da profissão dela, a gente deu um colinho de estágio, não tinha como, né? E a Fernanda, desde o começo, foi brilhante com a gente dentro do estágio. Eu quero também dizer dos colos que a gente recebe. E a gente tem um patrocinador aqui, Fê, que deixa tudo isso acontecer, que deixa essas informações. Eu acho muito interessante porque a GD8 é uma incorporadora, ou seja, né, trabalha aí com construção de projetos maravilhosos. Coloca aí o videozinho para o pessoal ver, assim, dá bastante orgulho de uma empresa dessa estar interessada em tema de saúde. Eles nem precisariam, né, da gente, mas eles entendem, né, que saúde mental é algo muito importante, não importa onde, é do ser humano. Sim. Então, eles nos dão esse apoio e a gente agradece muito. E aí, todos os projetos que eles constroem são bem personificados, são lindos, né? Eu falo que meu sonho é ter uma casa pela GD8, já fica a dica de novo. E é um outro jeito de ser feliz, né? Morando no nosso lar, construído com muito amor. Muito obrigada, GD8. Então, vamos lá, vamos começar na sua trajetória? Eu sei, Fezinha, tenho percebido na sua trajetória que você tinha antes um foco bem voltado para o suicídio e que agora, lógico que uma coisa está ligada à outra, mas você está mais no foco de luto. Mas a gente pode falar um pouquinho do primeiro tema e depois Sim, passear no claro. próximo? Você pode Claro. contar um pouco pra gente? Vamos falar um pouco sobre suicídio, Tá. então? Já começa já com o pé no peito, né? Cá, na verdade, meu olhar e minha formação sempre foi voltado para o luto. Então, né, Seja entrar sempre foi essa perspectiva. É o que eu gosto, é o que eu tenho, é o que brilha meus olhos, né? Se disse assim, vamos começar com uma coisa ruim, pesada. Eu sempre falo que as pessoas falam, nossa, mas é pesado o seu trabalho, né? Você lida com algo que não é legal, assim, né? A sua página do Instagram não é legal, é pesada. Eu sempre falo, Ká, que na verdade eu lido com amor. Porque quando eu escuto histórias de dor e de luto, na verdade eu estou ouvindo histórias de amor. Né? Então, não é que eu lido com a dor, verdade. eu lido com o amor, com histórias, com trocas, com encontro. Só que dentro dessa trajetória, né, faz parte da vida. Então, ou somos enlutados, ou um dia seremos enlutados. Então, a ideia, né, até, enfim, contando um pouquinho da minha história, eu fui enlutada com 9 anos de idade, quando a minha avó, mãe, faleceu. Né? Então, era numa época diferente, ela desenvolveu um câncer, e era tudo muito... Se hoje, né, ainda é, imagina, 30 anos atrás, mais do que isso. Era muito tabu, né? Então, era uma matriarcal, que a partir do falecimento, a família inteira se desorganiza. Então, eu lá, pequenininha, isso já me chamava atenção. Nossa, né? Como que a família... E eu lembro, cara, ela foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, mas eu lembro que ali, no momento do velório, a minha família nem cogitou a possibilidade de uma criança de 10 anos ir a um velório. E eu lembro que eu pedi para ir. Eu falei, não, eu quero ir. Até mesmo no hospital, eu tentava vê-la no hospital, era um hospital até conhecido aqui em São Paulo, e não podia, não era acessível. Eu lembro de burlar, assim, sabe? De falar com as enfermeiras com 10 anos de idade. De falar com as enfermeiras para ter a possibilidade, não, era como se fosse um favor e não um direito, né? Da família, da criança.
E eu lembro, assim, do dia do velório, eu pegando florzinha da casa dela, que, né, eu morava com ela. Então, de querer simbolizar, e nem sabia, mas ritualizar esse momento de despedida. Deixaram você ir? Então, eu pedi. Tá. Eu pedi. E aí, dentro daquele, né, daquela desorganização, eu lembro como hoje, Cá, eu pegando a florzinha, colocando ali nela, né, me despedindo, dizendo o quanto ela era importante. Eu lembro do dia, eu lembro como eu soube a notícia, eu lembro do barulho de uma caixinha de música. Então, assim, eu tenho detalhes, que são muito importantes para mim, né? Então, eu falo que a minha trajetória na psicologia hospitalar começa ali, com o processo de tentar entender, diante da dor, né, o que, que é possível humanizar. Eu lembro da minha avó sentindo dor, né? Eu lembro da minha avó desconfortável. E quando eu vou fazer cuidados paliativos, a gente vai aprendendo que mesmo no final de vida é possível dar amor, cuidado, autonomia. A minha avó morreu sem autonomia. Né? Então, eu acho que a minha trajetória começa por aí. Na faculdade, né, que você também, por um tempo, deu aula, também se formou. Acho que sim, né? A gente se formou na mesma Sim. faculdade. Os professores já me conheciam. Então, eles queriam dar uma palestra, falar sobre o assunto da psicologia hospitalar. Muitos não conheciam, cá. Eu entrei na faculdade em 2000, me formei em 2004. E era uma faculdade, né? Porque hoje, infelizmente, não existe mais. Mas as pessoas não era uma coisa comum falar sobre a psicologia hospitalar, era mais voltada para a clínica, né? Fazer psicologia é ter consultório, né? E aí foi desenvolvendo, cara. E aí eu cheguei até vocês no último ano, né, de faculdade, foi uma possibilidade, não tenho palavras, cara, porque ali no estágio eu já estava, né, fazendo também, né, propaganda para os seus cursos, enfim, não tenho dúvida disso. A sua abertura e a da Paty possibilitou experimentar a realidade de um profissional ainda na graduação. Isso fez toda a diferença. A questão do suicídio, ela vem em qual maneira? Então, eu vou percebendo ali nos meus estudos, né, no contato com os profissionais, principalmente no Hospital das Clínicas, que tinha gente muito bacana, muito querida, querendo a coisa acontecer. Né? Mesmo que ainda não tivesse como tem agora, né? A gente tem uma força muito grande, apesar que ainda pequena, mas de cuidados paliativos, tá na novela, né? Tá lá discutindo, tá no livro, tá nas redes, né? Falando sobre cuidados Sim, tem um paliativos. monte de Tem paciente em muito, cuidados né? A Ana paliativos falando. Cláudia, que, né, A Ana conseguiu. Mi, a própria A paciente Ana Ana Mi. Mia, sim. Então tem todo um movimento, né? Que está sendo construído, não é de agora. Isso já vem já Uhum. há muito tempo. Mas quando eu vou cuidar, né, desses pacientes em UTIs e percebo que há um sofrimento de pessoas que, cá, agora muda, tá? Mas a gente está falando de 15 anos atrás, eram negligenciadas. Eu passei por experiências horríveis com pacientes que tiveram uma tentativa de suicídio, né? Pessoas dizendo, não, eu não vou atender porque esse aí quis morrer. E você sabe como eu sou, né? Eu sou inquieta, eu quero ajudar, eu quero criar, eu quero transformar. Então eu dizia, opa, né? Deve ter alguma coisa que eu possa fazer para essas pessoas que também estão no momento, né? De dor e de luto. Também é uma Sim. morte ali. Diante de Eles tomam bronca, sobreviver. né? Só para quem não Sim. sabe de hospital, muitas vezes eles Vou beber tomam água, tá? bronca, né? Uhum. Tanta gente querendo viver, tanta gente com doença, e você tá aí com Sim, saúde, e também entra na linha do exatamente. pecado. Sim, muito. Isso é Então a pessoa histórico, tá né? super sofrida e tá tomando uma Sim, lição de moral, né? sim. Então, na verdade, a questão é falar sobre a prevenção do suicídio, que não é o que a gente vê no Setembro Amarelo, não é nada disso, né? Uhum. Mas todas as críticas e construções e possibilidades que se tomou, né, uma proporção na minha vida, na minha carreira, porque vai além da carreira, né? Isso se torna uma possibilidade de vida, de olhar, de mudança. Eu falo que, além da minha filha, um dos meus presentes mais valiosos é estar no final de vida com o paciente. Porque isso abre possibilidades de vida, de olhar tudo aquilo, né? Quantas vezes os corredores e as escadas do hospital, né, dos diversos que eu já passei, não foram o meu colo também. Porque ali a gente, né, viveu tanta coisa, sentiu tanta coisa. E isso, pelo menos da maneira que eu lido, né, Cá, eu levo para minha vida. Então, são as pessoas que se tornam importantes, os momentos. Então, eu falo que a minha vida ela é ressignificada a partir desses processos. Então, eu sou muito grata, né?
Mas quando eu me deparo com uma pessoa, né, Ká, que tem ali entre possibilidades findar a própria vida, porque já está, de certa forma, né, morto por dentro, sem propósito, sem sentido, aquilo também me comove. Mas se você perguntar, é o que você gostaria de trabalhar sempre? Eu vou dizer não. E aí você fala, por que mudou? Né? Porque é uma clínica intensa. E os números vêm crescendo, de forma significativa. Hoje, depois da pandemia, eu estou 100% exclusiva para o consultório. E é uma escolha também. Depois da pandemia, eu acho que eu precisei reorganizar e reavaliar. Né? Até porque a clínica vai crescendo, né? Enfim, a vida vai tomando outra forma, outras vontades, enfim. E com a pandemia, foi muito intenso para mim. Não só para mim, mas para colegas, né, que eu vou organizando, ajudando, fazendo curso para poder dar suporte, apoio. Então, tiveram momentos na pandemia, que eu atendia 12 horas por dia. Pra gente, na nossa profissão, é insalubre. E agora vem a conta. Mas você fala, Fê, por que você atendeu? Era, assim, mensagens e mensagens. A pessoa perdeu 3, 4 familiares em menos de 4 dias. Eu tive experiências de pacientes que eu acompanhei que tiveram corpos do familiar trocado. Então, já tinha toda a limitação da pandemia. Chegava ali, né, no pouco que poderia ter contato, sepultando a mãe, na verdade, era um homem. Então, assim, como a gente, em alguns momentos, em tudo que a gente viveu, dizer, não, daqui uma semana você entra em contato, que eu te agendo, e assim, não dava. Então, acho que essa mudança, né, mas voltado agora para a questão do luto, que sempre foi, mas agora de uma maneira mais intensa, eu acho que vem um pouco disso, sabe? Então, em algum momento eu disse, deixa eu diminuir aqui, né, para que eu possa focar naquilo que eu gosto. Mas não tem nem como, né, Porque, por exemplo, quando eu faço meu mestrado, eu utilizo uma técnica chamada autópsia psicológica, que a gente tentar, como uma autópsia mesmo, né, física, entender as possibilidades de uma causa-morte. E aí, quando eu faço todo esse acompanhamento, né, com os familiares, enfim, um roteiro semi-estruturado, porque lembra, a proposta do meu mestrado são os enlutados, é tentar entender os familiares os enlutados. que perderam o idoso. Então, eu não saio dessa configuração, eu só tenho, né, os dois contrapontos, que são os dois temas que eu gosto de estudar. E aí, quando eu começo a entender um pouco essa perspectiva, né, e a gente pode conversar outro dia, especificamente sobre a questão do suicídio, eu observo que esses idosos que faleceram, eles foram buscar um auxílio espiritual. Muitos não chegavam ao consultório de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, até por uma questão cultural importante. Mas eles chegavam até um espaço religioso. Você diria que, só para abrir um parênteses, Claro. dessa dificuldade cultural também a gente pode estar falando financeira? Porque para chegar num psiquiatra... Não necessariamente, Eu acho que também, né? Como a gente está falando Brasil, a gente está falando de diversos países, né? Num continente chamado país. Então, claro, né? Eu digo muito também, é claro que a pandemia muda essa configuração, mas até então meus pacientes eram ali muito mais regionais, né? Ah, tá. Com a pandemia, isso acaba se desdobrando o Brasil. Como a minha pesquisa ela foi na pandemia, então os meus entrevistados, né, eles estavam no Brasil espalhados. Isso que foi uma outra questão também. A gente até conversou, eu e meu orientador, mas será que vai ter algum enlutado que quer falar sobre o luto por suicídio? E eu tinha um número ali limitado, né, de pacientes, não, na verdade, de pessoas, né, entrevistados. E, assim, foi um dia o suficiente para poder publicar no meu Instagram que eu já tinha todos os meus participantes. E dizer, olha, desculpa, mas eu não consigo, né? Porque a pesquisa ela tinha um número limitado. Como é uma pesquisa qualitativa, é um número pequeno, né? Então, as pessoas querem falar, né? Elas querem expressar. Então, eu não saberia te dizer se exclusivamente pela questão financeira, socioeconômica. Mas eu acho que cultural, né? Social, enfim. E aí, o que eu comecei a perceber? Então essas pessoas, elas, né, esses idosos, essas pessoas idosas, iam buscar essas casas, igrejas, enfim. E aí eu me deparo que
essas pessoas, elas, né, essas casas espíritas, esses espaços religiosos, igrejas, enfim, eles não tinham uma acolhida e uma escuta para essas pessoas, e muito menos com os enlutados. Então, quando você fala, sim, a gente é um país predominantemente cristão, católico, né, cristão. E tem todo um preconceito em relação ao ato, né? Então, além de estigmatizar essas pessoas, cá, eu já tive pacientes que falavam assim, Fernanda, eu fui num centro espírita para ter notícia do meu filho que morreu por suicídio, e eu ouvi do palestrante que existe um umbral, um inferno que perpetua a dor do meu filho porque ele morreu por suicídio, né? Então, como é que fica para uma mãe? E a gente não pode mensurar dor, né? A dor é individual, ela é subjetiva. Mas se a gente pensar até a literatura, né? A dor de uma mãe é uma dor significativa, né? A gente escuta isso costumeiramente, é uma mutilação na alma, é um colo vazio, né? Não é da lei, Da da natureza. natureza, né? Os pais enterrarem os filhos. Então há muito sofrimento, até porque uma pessoa, né, cara, não se mata no final do dia se ela nunca cogitou a possibilidade da morte, né? O e se. Então, é um processo de sofrimento. E aí chega essa mãe num lugar que ela poderia buscar colo, ela é estigmatizada, né? E aí essa paciente não volta nunca mais, ela nem era espírita, como assim? Vai buscar e aí... Então, o desdobramento do mestrado vem agora como? Desses espaços me chamarem. Para dizer assim, ó, vem cá, você que é profissional, nos ajude quando tiver questões sobre o luto, quando tiver questões sobre falar o suicídio, o que a gente faz? A gente não sabe. Então, é Quem sabe? interessante, né? Quem sabe? Que a gente vai abrindo portas, cara. Porque tem Uhum. vontade, né? Porque também tá ali. Então, se você perguntar, você gosta da questão? Me machuca bastante, porque acaba tendo uma Lógico. energia. Então, não dá. Hoje, eu não tenho condições de ter uma clínica só para pacientes com ideação suicida. Não dá. Mas, em contraponto, a questão do luto, ela também reverbera de uma maneira intensa no consultório, né? As pessoas vão conhecendo o trabalho. Hoje eu tenho uma população cá, muito intensa fora do país, né? Eu falo que vou montar meu consultório na mala e vou viver no aeroporto, porque é muito legal, É. assim, ver, né? A pandemia trouxe isso pra gente, né? Muito, cara. Abriu para os Muito. brasileiros no mundo, né? Exatamente. Uhum. E aí, puxando um pouquinho, então vamos entrar um pouco nesse luto, Vamos. né? Já que você trouxe a história com o suicídio, Uhum. a pandemia como um grande marco aí de grandes perdas, Sim, né? E aí acabou puxando um pouco essa sim, história para o luto. sim. Na época que a gente estudava juntas, tal, quando falava de luto, Uhum. falava muito de... O que tinha, assim, para estudo era o Quatro Estações, Sim. o da PUC, Da como PUC. chama? O Lelum. Lelu. Aí a gente tinha Elizabeth Kubler-Ross, né, que Sim, era quem escrevia, e depois que começou realmente ter mais literatura sim, sobre o assunto, né? E sim. hoje? Como que tá essa questão do estudo do luto? Cá, o legal é que a gente pode revisitar sempre as nossas histórias, né? Então, lá atrás, eu também utilizava muito, poxa, eu não traço nada de livro, né? Mas a gente usava muito, né? A Morte e Morrer, A morte né? morrer, Elizabeth é. Kubler-Ross, as fases, enfim. E a gente sabe que isso não existe mais, né, cá? É claro que a gente vai ter aí nuances que são parecidas, né? Mas a gente entende hoje que o luto ele não tem fase, né? O luto ele não é linear. Não tem lá, né? A negação, a A barganha, né? A raiva raiva, né? A tristeza, a depressão e a e a aceitação. Uma aceitação. mãe nunca vai aceitar a morte do seu filho, né? Um pai nunca vai aceitar, uma esposa não vai aceitar. Ah, Fernanda, mas ela teve um outro casamento, não importa, né? Então a gente nunca aceita o luto, cara. A gente Uhum. adapta a dor, né? A gente reorganiza a dor da perda. A gente vai gradativamente, com o passar do tempo, ressignificando e se ocupando também de outros amores, né? De outras possibilidades, mas aquele espaço ali fica vazio, né? Para sempre. Não tem ninguém Então, ocupando, né? Nunca nada, vai nunca ocupar. vai ocupar. Então, será que o luto é,
né, você aceita? Não, já começa por aí, não. Né? Para mim não existe a fase final lá da Elizabeth, até porque ela nem falou sobre luto, né? Ela falou sobre paciente fora de perspectiva de cura. A proposta não era sobre enlutados. Mas eu acredito, Kai, é claro que a literatura ela vai, né, embasando, o luto ele é dual. Né? Ele tem altos e baixos. Eu falo que o luto ele é uma montanha-russa. Tem momentos, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente de manhã, ela falou: "Nossa, eu acho que eu né, retrocedi, eu acho que eu derrubei". Não, tá tudo certo, é isso mesmo, né? Tem momentos que serão melhores. Depende muito do momento também. A pessoa acabou de perder seu ente querido, ela vai responder de uma maneira, né? Aquilo que a gente chama de um momento mais anestesiado, de tentar até cognitivamente entender o que está acontecendo. E com o passar do tempo, ela vai entender de outra maneira. Então, a gente sempre fala, né? Dias, semanas depois, o que o senso comum fala, nossa, parece que caiu a ficha, né? Que é quando a pessoa volta para casa, mas ainda sente o cheiro, as coisas ainda estão no quarto, os brinquedos ainda estão espalhados, né? Às vezes a toalha ainda, né? Dependendo da morte, uma morte mais repentina, a toalha ainda está lá no banheiro, a escova de dente está molhada. Né? Então, são momentos, não fases. São momentos diferentes daquele processo de luto, né? Porque o luto, ele é um processo. E são momentos que vão sendo diferentes, cara, né? Por isso que a gente fala que o luto, ele é individual. O luto, ele é individual. O luto tem a ver com a história de vida do enlutado, com a pessoa que faleceu. O luto, ele tem nuances dependendo da causa-morte, né? Eu tenho uma paciente querida que está comigo há bastante tempo. Eu falo dela no livro. Ela é uma das experiências que eu conto. E hoje seria o aniversário da filha dela, de 12 anos. Né? Ela tinha 2 filhos e que o ex-marido matou as 2 crianças. Né? Como é que vive uma mãe dessa? Como que eu posso pedir para uma mãe dessa? Eu acho que são 5 anos. Que ela, né? Aceite. Nunca. Como que eu vou colocar lá a fase da raiva, da barganha? O que se barganha numa história dessa? Se barganha nada. Nada, né? Então, o luto é tudo isso, cara, né? O luto tem a ver com a maneira que a pessoa faleceu, isso tem impacto. Não que uma pessoa, eu também tenho bastante paciente, cara, que o pai ou a mãe, né, faleceu ou está em processo de uma doença neurodegenerativa. Né? Alzheimer, talvez que seja mais comum. E tem muita dor ali, né? Porque é um perder a história, perder aquela pessoa todos os dias. E perder até a sua importância para ela, às vezes, porque você pode não ser mais a filha, né? Claro. Nem a esposa. Tá? Sim. Né? Então, é muito complexa a dor, né, Fê? É muito complexa, cara. Então, né, dói mais, dói menos, não sei. Por isso que eu preciso ouvir, por isso que não dá pra gente... Como é que faz, né? Acho que o primeiro passo é não querer aplacar a dor, né? Não queira fazer com que a pessoa saia desse sentimento, né? Desse sofrimento, dessa... Não, calma. A gente tem essa coisa, né? De estar chorando. Ai, não chora. Ele tá não melhor. chora. Mas até qualquer coisa, né? Enfim, por qualquer motivo que uma pessoa chore, você vai dizer, nossa, não chora. Né? Calma. Uhum. E eu sempre falo, às vezes no luto você tem que dizer... Uhum. Só sinta, né? Às vezes eu falo, Ká, que o luto, ele uiva. Você uiva de dor. Né? O luto, ele dói fisicamente. Os pacientes falam isso. Fernanda, eu sinto dor no meu braço. Né? Eu falo, talvez essa vontade mesmo, né? De ter. O luto, ele mostra uma outra maneira de amar, sem ser fisicamente. Sem ser no cheiro, no olho, no abraço. Eu cheguei aqui, você me deu um abraço, que eu fiquei emocionada. Que delícia, que saudade. Né? A gente pode, é que a gente é safada. Mas a gente pode se ver. Sim. Né? Mas diante de um falecimento, e a gente está falando de luto por morte, tá? Porque o luto também tem diversas outras nuances e a gente pode até, se der tempo. Mas o luto é uma outra maneira de amar. Você é obrigado, né? O luto não tem escolha. Então, não tem o que fazer. Ah, mas você é forte. Não. Os pacientes falam, Fernanda, eu tenho que sobreviver, não tem escolha. Ou é isso ou é não viver. Né? A palavra é sobreviver mesmo. Sobreviver. É sobre né? A vida. O luto é sobre a vida.
Então, o luto também dói fisicamente, né, Cá? Às vezes, dor de cabeça, dor no estômago. Ah, mas o que será que eu tenho? Uma mãezinha de 82 anos que perdeu o filho falou assim, Fernanda, eu tô sentindo muita dor de cabeça. E aí eu disse pra ela, isso é luto, né? Isso, uma mulher de 82 anos, ter um filho ali que morreu por infarto. Fernando, o que é tudo isso? Eu vou num médico? Eu sou contra, tá, Cá? No sentido de uma medicalização. Ah, toma um remedinho ali na hora do velório, toma, né, um ansiolítico. Eu sou super contra. Porque eu acho que o luto ele tem que ser vivido, ele não tem que ser... Não tem que ter uma analgesia para essa dor. Essa dor, ela tem que ser vivida. Porque se não for naquele momento, em algum outro momento, essa dor volta. A pessoa, né, vivencia isso. Eu também não sou a favor de medicalizar um processo de luto, porque o luto é dor. Mas quando esbarra numa questão, né, que a gente percebe que o luto ele causa um prejuízo de uma forma muito intensa, muito significativo, ou que essa pessoa enlutada ela já vivenciava, né, um processo de adoecimento emocional, psíquico, aí é diferente. Então são coisas que eu entendo, né, assim, que são opostas. Uma coisa é o luto, processo natural, necessário, esperado, diante da perda. Outro é um processo de adoecimento, que aí a gente pode colocar um olhar, né, de um olhar mais melancólico, depressivo, fóbico, que aí precisa de um complemento, claro, de um acompanhamento Sim, a gente já falou médico-psiquiátrico, de um né? estresse crônico e aí já tá com Exatamente. sofrimento, né? Além do psíquico que vai Uhum. ter Sim, prejuízos na vida, acho que é mais sim, isso, né? Um sim, grande prejuízo. sim, Porque prejuízo vai ter, né? A questão é sim. ser quanto é. E o perpetuar, né? Não sei, vai perguntando que, que eu vou E embora. aí, Fê, dentro da sua experiência, com essas dores que cada um tem a sua Uhum. e pode durar muito, quer dizer, o luto é forever, né? Sim, Vamos dizer, sim. porque a perda tá ali. Mas você reconhece algum caminho possível para que para o acolhimento do luto? E se sim, o que faz um Um profissional? Um profissional ou profissional. um. Não, vamos falar de Tá, profissional e depois a gente tá. fala dos familiares, Aham, tá? tá. A gente falava muito isso na pandemia, Cá, que para trabalhar com luto, e a gente estava num caos, né? Não basta querer, tem que ter capacitação, né? Tem que estudar, tem que entender. Porque é muito difícil você ver ali aquela pessoa em sofrimento e não querer tirá-la da dor. Né? Então, acho que mais do que tudo é você se capacitar, compreender, entender o que tem, né, de pesquisa. A gente tem muita pesquisa falando em diversas abordagens. Eu acho que você tem que ter disposição e você também tem que ter essa autopercepção, né? Porque lembra, ou somos enlutados ou seremos enlutados, né? O que a gente tem hoje, Cá, são muitos braços de trabalho, às vezes até no sentido de um trabalho em grupo, de um grupo de apoio. Você observa muito pessoas enlutadas, às vezes mães, que vão ofertar esse espaço a partir da sua dor. O que a gente também observa, pensando aí no sentido mais profissional, é algumas pessoas que vivenciaram esse processo de luto, estão vivenciando, mas em momentos diferentes, e que eles vão estudar, né, a psicologia, a psicanálise, para poder literalmente vivenciar isso de uma outra forma. Hoje uma paciente minha falou assim, Fernanda, só quem perdeu um filho sabe o que é a dor de uma mãe. E aí eu disse para ela que sim, é verdade, né? Porque foi ela que gerou essa criança por 9 meses, ela ainda estava amamentando, um bebezinho de 1 ano, que caiu do colo da avó, se acidentou, então, né? Olha quanta coisa. Então, só ela amamentou esse bebê, e é um bebê gêmeo, então o gêmeo continua vivo, né? Mas ali muito parecido com o filho que faleceu, então essa dualidade, então a gente vem trabalhando isso, né? O que é um, o que é outro. Vai ser sempre, né, cara? E ninguém sabe, as pessoas viram e falam, nossa, mas, né, ainda você tá assim, ou por que que você tem outro filho, você tem outros, né? Então, acho que
para trabalhar com essa questão do luto, é muito difícil, né? Imagina uma clínica o dia inteiro ouvindo, não é fácil. Então, tem que ter meu autocuidado, acho que isso não tem o que dizer. Tem que ter academia, tem que Tem que ter ter tudo, tudo, tem que ter amigo, tem que ter É. família. Tem que... Eu lembro de um caso lá no hospital. Uhum. Eu não sei se você lembra desse caso, tá? Foi bem emblemático. Era uma mãe, ela foi lá ter o nenenzinho e aí morreu no parto, tá? E aí colocaram essa mãe na maternidade, Sim. que já é assim, né? Primeiro ponto, né? Essa mãe tá na maternidade ouvindo o choro de outros bebês. E ela teve um surto psicótico. E ela, quando eu fui chamada para atender, é porque ela chamava o filho dela, falava, né? Ele tá chorando, ele tá chorando. Ah, então. E aí eu lembro no atendimento, no primeiro atendimento, que ela tava realmente em surto. Tava lá e, enfim. Só fui fazer, tô aqui, né? Tô aqui. Não tinha nada muito para fazer. Ela tava lá no mundo dela e aí eu fui fazendo esse contato dela, né? De eu ser reconhecida, né? Uma cara conhecida. Enfim, até que um dia que ela tava mais centrada, vamos dizer assim, ela não estava em surto e ela me contou o que tinha acontecido. Foi um atendimento mesmo de contar o que tinha acontecido, tal, chorar. E assim, tava lá conseguindo viver o luto dela. Enquanto ela tava chorando, totalmente conectada comigo, entrou uma profissional. E não aguentou vê-la chorando, como você bem falou, né? Que é não chora. E só que o que ela falou foi, acho que deu uma angústia, né? De vê-la chorando e falou, não chora, você pode ter outro filho. Ela, na hora, cindiu, assim, completamente e começou. Meu bebê tá chorando. Meu bebê tá chorando, sim. E aquilo, sim, saiu do livro a história, né? Sim. O quanto a dor realmente, se ela não for, como você diz, né? A dor compartilhada é possível de ser... A dor compartilhada é possível de ser vivenciada. Vivenciada, exatamente, E é isso, né? Se você não pode compartilhar, não é possível vivê-la, Exatamente. né? E aquilo, assim, até me arrepia, porque eu saí de lá, assim, muito frustrada com a equipe. E também, lógico, depois eu fui fazer o que era o meu trabalho mesmo, né? A gente fica frustrada, mas e aí? Eu fui falar com a equipe, enfim, orientar. Então, eu te fiz essa pergunta do que a gente pode ajudar. Já lembrando, né, que a gente que tem que estar, como você respondeu, a gente tem que ser capaz para conseguir ajudar, né? Porque se você não aguenta o seu próprio luto, as suas próprias dores, do outro você não consegue também, né? E aí, eu quero só fazer um comentário em relação a essa sua experiência, mas isso que você está dizendo é importante quando você vê um grupo religioso, por exemplo, né, que tem outras filosofias, falar, olha, a gente não está dando conta. Estamos fazendo alguma coisa de errado, que bom, acho bom, né? E aí vem gente do país inteiro, vamos fazer? Vamos, claro, se tiver disponibilidade, vamos fazer. Então, acho que é isso, né, Cá? Não basta só a boa vontade, né? Achar legal, achar que é importante, ou ter uma história de vida. Cá, eu não lembro especificamente desse caso, mas infelizmente são diversos casos, Isso né? é um, né? Imagina. Tem um projeto de lei que me parece que foi aprovado, eu só não sei se é estadual ou ela é federal, de uma mãe que vivenciou atrocidades, né? Eu também tenho pacientes que são mães que perderam os seus bebês ali no momento do nascimento, né? Não foi nenhum aborto ao longo do processo, foi uma morte ali, um natimorto. E que é exatamente isso. Como assim uma mulher que perdeu seu bebê, né, chega a uma maternidade, você disse, né? As pessoas são... O choro de outras crianças são flores, né? Geralmente, acho que você foi, né? Quando eu tive Lara, não, acho que sim, né? Que no quarto da maternidade você tinha uma plaquinha escrito Lara, né? Tem flores, tem balões, né? No mesmo lugar. E tem a questão também, né, Ká, que a mãe não pode, na maioria das vezes, ter condições de se despedir no velório dessa criança. Então, como é que fica? A oportunidade de dar a escolha. Os pais querem ter um momento ali para pegar o seu bebê, para poder conhecer, chorar, né? Porque é o seu bebê, é o seu filho, é sua filha, né?
E a gente vai percebendo que isso vem crescendo, né? Os profissionais, eles vêm tomando consciência disso e respeitam esse espaço, né? Eu falo que uma das experiências mais tristes que eu tenho é de uma mãe lá na UTI neonatal, que na época eu atendi, e a equipe desolada, e eu ter que pedir para essa mãe para dar a bebezinha que estava no colo dela. Foi lá no CEPAGO. Né, para dar essa bebezinha, porque tinha que ter todo o trâmite. E nenhuma das enfermeiras, acho que você não lembra disso, né? Nenhuma das enfermeiras ali tendo tato, todo mundo chorando, e aí, né? Então, assim, é um momento muito difícil, imagina, você Para como todo assim, para mundo, todo né? mundo? Aquilo lá é um luto, é o luto de Imagina, tudo, para né? tudo, né? A equipe que está ali se dedicando, olhando, claro que sofre, e que bom que sofra, né, cá, nesse sentido. Porque Lógico. acaba sendo uma equipe humana, né? Humanizada. Sim. E começa também, cá, um trabalho muito legal na Inglaterra e agora no Brasil. Teve até um pessoal que estava fazendo um trabalho, uma reportagem e tal, eu achei bem legal, de profissionais, eu não sei o nome específico, tá? Mas tem um nome X, de profissionais que vão se capacitando para fazer um ensaio fotográfico na maternidade, né? Nesse momento que a mãe perde o seu bebê. Então, não é a ideia que a gente tinha, né? Que são as fotos fúnebres. Se a gente colocar num contexto histórico, na época vitoriana, não tinha toda a tratativa que a gente tem hoje, né? O que a gente chama de tanatopraxia, que é o cuidado com o corpo, a higienização. As pessoas moravam longe, então até chegar não dava tempo. Então se tirava fotos dessas pessoas, mas de uma maneira muito, hoje pra gente, muito macabra e para eles muito natural. Até porque quem tinha condições de ter essas fotos eram pessoas economicamente, né, que teriam condições. Então também era uma ideia de, né, estranho falar isso, mas um status, né, uma relíquia ali, uma lembrança importante. Então foi se compreendendo, Ká, que nesse momento de humanização, já que a gente fala tanto de parto humanizado, né, de trazer aí autonomia para a mulher, no sentido de fazer da maneira que ela gostaria, né, enfim, toda essa questão que a gente discute há anos, de dar essa possibilidade desse ensaio. Então, é claro que de uma maneira muito significativa, um olhar muito carinhoso, respeitoso, trazer essas fotos, né? Então, se oferta essas fotos para essa família, Para ela ter a para que ela lembrança do tenha a bebê. lembrança do bebê, então, né, de uma maneira muito bonita, com partes, assim, né, como se fosse... Eu não sei nem como dizer, mas não é no rosto Sim, da sim. Às vezes criança, a mãe né? segurando a mãozinha A do bebê. mãozinha, o Ela quer ter pezinho. uma história com esse bebê, Exato. né? Ela tem uma história, né, Cá? Mas talvez ela queira, Uhum. né? Queira O fisicamente, concreto, é. exatamente. Uhum. Nossa, isso eu nunca tinha ouvido E é falar, Fê. lindo, né? Porque depois de um tempo se tem essa possibilidade. Então, Uhum. acho que são, né, essas tratativas. Tem uma moça também, eu acho que ela é do Sul, ela faz as roupinhas dos bebês. Começou primeiro com as roupinhas dos bebês que faleceram no nascimento. Os pais mandavam a roupinha para ela. Geralmente era a roupinha da qual iria sair da maternidade ou algo nesse sentido. E ela constrói bichinhos de pelúcia com essas roupinhas, o que é lindo também, né? Então, não estava só dizendo a mãe, muito provavelmente não pode fazer o velório do seu filho. Então, de alguma maneira, a necessidade da ritualização. Lembra da minha avó que eu falei? Que eu peguei lá a florzinha, coloquei. A ritualização, ela é extremamente importante para o processo de luto, visando até um processo de um luto saudável, né? Então, a ritualização, o rito de passagem, ele é de extrema importância. E já que essa mãezinha, né, não pode estar nesse momento, não é nenhuma escolha, as pessoas falam, Fernanda, mas leva o idoso para o velório, leva a criança, leva... Eu digo, quem tem que dizer é a pessoa, né? Tem que dar o direito. Neste caso, as mães não têm essa escolha, né? Sim. Então, que pelo menos tenha esse olhar mais humanizado e que ela possa, De oferecer de certa alternativas forma, para ela, né? ritualizar. Ô, Exatamente. Fê, falando nessa ritualização, me fala o que você acharia desse caso, tá? Óbvio que é como chama? Um trechinho, trecho? vai, Aham. né? Um Um recorte, né? recorte. Você não conhece a Aham. pessoa, Sim, tal, sim. mas eu lembro de quando eu era estagiária de psicologia hospitalar, teve um caso de um marido, né, cuja esposa faleceu
E ela pediu para ser cremada. Uhum. E ele cremou. E ela não falou o que queria fazer com as cinzas. Uhum. E ele fez cápsulas. Uhum. E ele tomava a cápsula, que era a fórmula na cabeça dele, né? Dele integrar a esposa Sim. dele no corpo dele, Sim. tá? E eu lembro quando a gente ouviu isso, deu um impacto, assim, do tipo, uau, Uhum. que luto patológico esse, né? Que a gente ficou discutindo isso. Pegando esse trecho e falando de ritual, tá? Como é que você enxergaria isso, Fê? Eu vou falar de uma outra maneira e depois a gente pode voltar, tá? Para Lógico. poder entender. Por exemplo, o Covid, a gente fala muito que é um luto sem flor, Uhum. né? Que é, enfim, a importância de você estar ali ritualizando. A gente sabe que o luto do Covid, ele vai ter um desdobramento muito diferente. Então, se você fizesse essa pergunta para mim antes da pandemia, eu iria dizer para você assim, Cá, que estranho, né? Como assim? Essa pessoa, né? Enfim, a gente pode Sim. discutir sobre isso. Mas também foi muito chocante, diferente. Acho que agora, de uma outra maneira, eu escutaria isso de uma maneira diferente. Mas lá no comecinho, nos primeiros meses da pandemia, uma paciente cremar o esposo, porque o esposo sai andando de casa, né? Se despede, porque não poderia nem abraçar ali. Ela se despede dele ali numa internação e nunca mais volta a vê-lo fisicamente, a não ser pelas videochamadas, que a gente ouviu milhões de vezes isso, né? E depois de uma semana, ou menos de uma semana, esse esposo falece e ela volta com a urna, porque ele foi cremado, né? Volta com a urna para casa e se passado 2 anos, foi o período que nós ficamos juntas, 2 anos, as cinzas do marido ainda estava na sala, Uhum. né? Se isso fosse antes da pandemia, eu dizia, opa, será que tem um luto que a gente nem chama mais hoje de patológico, mas um luto complicado, um luto disfuncional? Mas naquele contexto fazia todo sentido, né? Eu Ela preciso de dizia, mais eu tempo, eu preciso de mais preciso. tempo, exatamente. Eu preciso compreender. Como você falou da mãezinha, né? Que, de certa forma, teve uma psicose ali, mas uma psicose ambiental também. Talvez, muito provavelmente, uma fragilidade, né? A gente não sabe, mas numa situação extrema da qual ela precisou dissociar para poder entender, né, Cá? Então, eu acho que, assim, os ritos de passagem, eles são extremamente importantes, eles são necessários. Do mesmo jeito que a pessoa pergunta, Fernanda, mas, por exemplo, essa mãezinha, tira as coisas de casa, né? Eu tive uma mãe que falou, perdeu o filhinho uns 4, 5 anos. Ela disse, Fernanda, quando eu cheguei em casa, não tinha mais nada do meu filho. Não tinha brinquedo no chão, não tinha roupa, o quarto estava desmontado. E ela disse assim para mim, Cá, ali eu perdi meu filho pela segunda vez. Né? Porque eu não tive a possibilidade. Sim, porque tem gente que acha que... Exatamente. Nossa, você sabe que eu fiz esse exercício? Como psicóloga, a gente faz uns exercícios que não precisam ser feitos, ou que precisam, né? Mas quando faleceu minha avó, a minha mãe tem um luto bem importante em relação a isso, né? E a minha mãe sempre fala que tem muita dificuldade de lidar com a morte mesmo. Para entender o luto da minha mãe, eu tive que pensar no luto de uma filha. Porque minha mãe não deixava mexer em nada na casa. Nada, por muito tempo. Né? Inclusive, tem muita coisa ali, né? Que era o cheirinho da roupa, a toalha. Exatamente como você falou, assim, muito tempo. E eu falei... Eu tinha muita dificuldade de entender isso. Porque minha avó tinha 101 anos. E aí a gente pensa, 101 anos, meio que... Caramba, ela viveu super bem até o finalzinho e faleceu dormindo. É o que você sonha para a vida de quem você ama. Não importa, né? Essa que é a questão. A questão que não importa para aquela pessoa que está vivendo o luto. Mas eu tive que fazer um exercício. E aí eu pensei, caraca, entendi. Quando eu pensei, se fosse de uma filha minha... para tirar as coisas do quarto, mas ninguém ia passar por cima de mim, porque é isso, é uma morte dupla, né? Tem que ser no seu tempo, você tem que significar aquilo, né? Exatamente. E pensando em significar, me ocorreu uma coisa aqui que a gente estava falando, como ajudar essas pessoas, né, a passarem pelo luto. Antes de vir para cá,
por coincidência, eu recebi um link de uma amiga minha falando de trabalho voluntariado. E era uma mãe que perdeu o filho e que conta que, através do trabalho voluntário, ela conseguiu sair da depressão. Acho que o filho morreu de câncer e ela foi fazer algum trabalho voluntário nessa área para poder, da forma dela, superar, né? Dá sentido, né? E vou até achar aqui o dado, porque tinha um dado interessante. Ela me mandou, enfim. Cara, deixa eu só voltar numa questão da questão dos pertences, né? Então, acho que isso, como você falou, ele é muito individual. Tem pacientes que, né, perderam um filhinho ainda jovem, ainda pequenininho, jovem que eu digo assim, nas primeiras semanas, que ela dizia assim pra mim, Fernanda, eu revirava o cesto de roupa porque a minha neném vomitou na minha roupa e eu não queria perder o cheirinho dela, né? E aí, cá, às vezes é muito comum eles falarem, Fernanda, eu tenho medo de perder o cheiro, eu tenho medo de perder, né, não lembrar mais da sonoridade, ainda mais agora a gente que tem as questões das redes sociais, do WhatsApp, né? Isso virou também uma relíquia, é uma herança também. Só que né? é uma loucura. Perder as Você fotos. tem a voz das pessoas aqui. Exatamente, cá. Então, o que eu falo para alguns pacientes, né? Não dá para mexer em tudo, Kai, não tem tempo para mexer em tudo. Mas você pode fazer por partes no seu tempo. Então, o que eu sugiro para eles? Alguns, às vezes, pegam as roupas e colocam num saquinho plástico, para esse cheiro, né? E tá tudo bem. E aí eu tô pensando do paciente que engoliu a cápsula, tá? Como assim? Ela vai pegar a blusa do vômito da neném e guardar? Se a gente falasse num outro contexto, como assim? Não parece estranho? Mas naquele contexto foi um erro médico. Né? A neném estavam com uma questão ali importante que ninguém ouvia. E ela dizia, minha neném não está normal. Então, aquela blusa tem um significado. E aí, o que eu falo para a maioria dos meus pacientes? Vamos fazer uma caixa de memórias? Como se fosse um presente, quando a gente vai comprar um presente, a gente não escolhe uma caixa, né? Bonita. Escolha uma caixa. Se você não quiser comprar, faz uma caixa. Naquela caixa, você vai colocar como se fosse a sua herança. Você vai colocar as coisas que são importantes. Um objeto que lembra que tem uma memória, que foi uma festa, uma blusa que a mãe usou na formatura da pessoa enlutada. Então, faz uma caixa de memória. E essa caixa, ela é intocável. Ela vai ser um dos seus bens mais importantes, que não tem preço. E deixa a caixa. E todas as vezes que você pegar essa caixa, você pode chorar, você pode gritar, você pode dormir com a roupa. Ali tá tudo certo. E com o passar do tempo, devagarzinho, a gente vai mexendo nas coisas que são mais importantes. Teve uma vez um paciente na Covid, mas a esposa dele morreu por suicídio. A gente fez todo esse trabalho de tentar... Porque as pessoas falam desfazer das coisas. É estranho isso, né? Essa Como palavra assim, é muito ruim. desfazer? Doa. Como assim doar? E aí eu lembro que eles não tiveram filhos. E aí ele conseguiu, na terapia, fazer todo esse processo de separar, de guardar algumas coisas que para ele era importante. E as outras roupas, os outros pertences, ele colocou num saco e foi doar. Só que essa doação ele fez no estacionamento de um mercado. Aquelas campanhas que você tem, sabe? Doe um agasalho. E aí ele disse que ele conseguiu levar e colocar esse saco. E ele ficou no estacionamento. Mas aí, em algum momento, aquilo trouxe tanta angústia que ele saiu do carro e pegou. E aí ele falava assim, nossa, mas será que eu fiz certo? Tanta gente precisando. É o tempo dele. E tá tudo bem. Tá tudo bem não está bem. Tem um livro que fala sobre isso, né? Tá tudo bem não está bem. E é isso, né, Cá? Então, não posso dizer por um trecho, por um recorte, que, né, tomar ali... A gente tem uma ressalva, né? Afinal de contas, tem uma questão... Mas quando a gente trabalha com luto, né? Você perguntou lá no começo, mas como? Então, quando a gente trabalha com luto, a gente tem que também olhar todas essas questões. Essas estranhices, essas né? Essas estranhices fora disso tudo. Como uma mãe, né? Como assim? Sendo assim, né? Cada um vai dar o significado que pode. Tem pessoas que passam 10 anos como a sua mãe, né? Como você compartilhou, sem mexer em nada.
qual que é o sentido disso? De repente é uma mãe, né, solteira, que não só tem aquela pessoa. De repente é o que dá. O luto, cara, é o que dá. O que dá, o que dá para fazer hoje. O que dá para fazer. Fernanda, eu só suporto levantar da cama para fazer xixi e beber água hoje. Tá tudo bem. Daqui 2 dias, não, eu consigo colocar uma roupa na máquina, eu consigo tomar um banho, eu consigo levar o cachorro para passear, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim, sem a preocupação de, meu Deus, faz 2 anos, meu Deus, faz 3 anos, né? Mas... É isso, né? Uhum. E Quer voltar para o que você me perguntou? não, eu quero ir para uma outra coisa, inclusive por conta, me ocorreu aqui a gente falar de luto, né? Ainda. Só que um luto, como você disse, o luto não é só com a morte. E a gente tem visto que a nossa população está envelhecendo. E o que eu vejo também muito no consultório, eu atendo mais, minha população é em torno de 30 a 45 anos. Vem por ansiedade, por depressão, é o que vem para mim, e com as suas histórias de vidas, tá? Mas quando a gente pega mulheres, principalmente de 40 e poucos anos, as mães são as mães que estão com 65, 70, e que esse envelhecer traz muito luto, né? Conforme a gente vai envelhecendo, deixa o trabalho, deixa os filhos saírem de casa, e às vezes acontece também de o cônjuge falecer, ou nem tem o cônjuge, e aí vem a solidão. E vem uma preocupação também dessa, estou falando das minhas pacientes especificamente, de eu não me programei para ser a companhia da minha mãe, porque eu ainda estou construindo a minha vida, né? Porque antes, com 65, 70, morria, né? Quando alguém morria com 80, você ficava feliz, né? Você falava, 80, ai, que bom, era velhinho. Hoje você fala 80, você fala, ai, jovem, né? Coitado. A gente está acostumando com as idades mais avançadas, né? Então, existe uma população idosa envelhecendo, ficando sozinha. E existe são dois assuntos diferentes, tá? Acho que é melhor a gente falar do luto mesmo, porque dessa aqui é uma preocupação de alguém que ainda está nativa e fala, meu Deus, que a atenção que eu dou fica meio como um peso e uma culpa, porque como assim eu sinto minha mãe como peso se ela é minha mãe? É como eu digo, uma mala de tijolo. Mas vamos deixar essas minhas pacientes de lado e vamos olhar para essas idosas, né? Essas idosas que perderam tantas coisas na vida e agora estão sozinhas. Ou idosos. Isso vem no seu consultório, Fê? Cá, mas vem também muito quando a gente fala da questão também, né, de uma ideação suicida, pensando nessa população longeva, né, que a gente fala, porque a gente fala que o idoso no Brasil, segundo a legislação, ela começa aos 60 anos. Então, a gente fala que tem os jovens idosos de 60, né, 70 anos, que tem todo um público, né, um conteúdo que consome nessa população. A gente tem uma população dos 70 a meados de 80, e a gente tem uma população, o idoso longevo, que é em cima dos 80, 85 anos. Eu acho que a cultura ela vai mudando, né, Kai? Isso é um fenômeno mundial, não só no Brasil. As pessoas estão envelhecendo, a questão é como e de que maneira, e na pandemia a gente viu isso de uma maneira gritante, né? O que a gente fala do analfabetismo digital, então muitos idosos não sabiam sequer mexer no WhatsApp, e quem dirá fazer uma chamada de vídeo, Google Meet, enfim. Então a gente tem aí uma população crescendo, mas que não necessariamente é uma população que se permanece, né, com qualidade de vida, com possibilidades, enfim. E aí, só pegando o gancho das suas pacientes, a gente tem uma família, né, uma mãe, um pai, um genitor envelhecendo, alguns momentos com doenças, né, incapacitantes, mas que necessitam de cuidado ali. Eu falo isso, de companhia, né, de para alguns familiares. Você acaba tendo uma idosa bebê. A diferença da criança é que ela vai passando pelas fases, ela vai criando autonomia. O idoso, ao contrário, né, Ká? Eles vão perdendo essa possibilidade. Então, como você disse, eu tenho muita paciente que tem mãe,
né? E acho que é uma questão, um fenômeno cultural, social, né? Então, o homem tem a tendência dos filhos, homens, saírem para poder, né, construir ali, e a mulher ficar, né? Tanto que quando a gente pega a viuvez, homens e mulheres, tem uma tendência da mulher ter uma facilidade, não sei se a palavra cabe, mas uma disponibilidade em conseguir reorganizar a vida. Porque tem essa questão familiar. O homem já tem, o homem viúvo, longevo, tem uma questão mais difícil, porque ele não tem essa ideia da socialização, né? E aí, quando a gente pensa numa cuidadora, cá, dentro da família, muitas vezes é a mulher. Às vezes a mulher que não teve um casamento, às vezes é uma única filha, às vezes foi aquela que sobrou em casa, né? Que já vivencia outros lutos, né? Que já vivencia outras perdas. E se depara com essa questão que a gente chama de luto antecipatório, né? Quando a finitude se anuncia diante de um envelhecimento ou de uma doença, né, pré-existente que não tem perspectiva de cura, mas que, como você falou, é uma culpa, é um alívio, é uma dualidade de emoções, porque ao mesmo tempo que tem afeto, cuidado, vontade, né, de estar ali, mas é muito difícil, cara, é muito difícil, né? Então, como é que fica essa dualidade? E a gente tem ainda uma cultura, né, até economicamente falando, de que no Brasil, o que chamavam asilos, né, ou casa de repouso, e hoje a gente chama Instituição de Longa Permanência, ILPI, tem uma outra configuração. Né? Claro que eu estou falando de uma questão econômica que dê possibilidade para uma casa dessa, né? E a gente sabe que, quando a gente fala do Brasil, isso não é para todos. Mas que ali tem um convívio com o idoso, tem um cuidado, né? Tem uma equipe de enfermagem, tem um fisioterapeuta, tem um psicólogo. Então, você dilui, terceiriza, mas dilui esses cuidados. Só que culturalmente, imagina, uma filha, né, por exemplo, como uma paciente sua, como assim colocar a mãe num lugar desse? Nossa, não tem amor, olha só, tá abandonando. E aí, cá, isso vem assim, como assim? Né? Então, é o que a gente chama desses lutos secundários. São os lutos que são decorrentes dessa perda maior. E aí, como é que faz? Espera a mãe e o pai falecer para começar a viver? Só que muitas vezes é uma pessoa que também é idosa, como você falou, Sim. 60, 65, 70, e que tem possibilidade. Cá, o luto ele é sempre solitário, tá? Sempre solitário. Então, são experiências únicas que não tem como compartilhar. Mas, quando a gente fala, né, como você falou, da velhice, infelizmente a gente está atrelado. Quando eu faço minha pesquisa do mestrado, eu tento estudar, né, a autópsia psicossocial, a solidão, ela está muito presente. É isso que eu queria falar. Então, chega nisso, né? Pensando no seu mestrado, quando você viu a história de suicídio e você fez a autópsia psicológica, você diria que solidão é uma dos primeiros itens? Eu diria que é um fator de risco gravíssimo. Eu não posso dizer que toda pessoa que morre por suicídio, ela é solitária, né? De apoio familiar. Não posso dizer porque não é verdade, Lógico. né? É um fenômeno, o suicídio é um fenômeno muito complexo para a gente colocar tudo numa caixinha e dizer não é por isso. Mas a solidão, isso não só no idoso, né, Cá? Mas de uma maneira geral, a pessoa que morre por suicídio, o ato em si, ele é solitário, né? Solitário. Nunca uma pessoa vai morrer por suicídio. Ela pode até estar tendo ali uma abordagem, né, da polícia, bombeiro, enfim. Mas é um ato solitário na maioria das vezes. E quando eu vou estudar os idosos, a grande maioria das vezes é em casa, né? Ali, né, submerso à sua dor. Então, sim, a solidão é algo que é recorrente, né, no idoso, e acho que ele é um agravante para a questão do suicídio. Tem mais alguma coisa que você diria que é agravante, além, provavelmente, de quadros psicopatológicos, sim, né? Doenças, né, que são doenças que têm ali uma perspectiva sem cura. Para os homens, muito a questão econômica, né, isso é um dos fatores. A viuvez, principalmente para o masculino também, como eu disse, né, essa questão da mulher ter uma abertura maior do que o homem, culturalmente falando, socialmente falando. A doença, né, psicoemocional, então fatores como
suicídios já acontecidos na família. A gente sabe que tem uma herança genética importante, mas uma herança cultural também, né? O que acontece numa família depois da morte é muito significativa. A morte por suicídio também. Então, são diversos fatores, né, Cá? Mas a solidão, ela tá implícita ali no processo. Somado à questão do suicídio e do idoso, sim, pelo menos... né, dentro do que eu tenho experiência como profissional ou supervisionando, sim, ela é comum. Tá. E Fê, como de horário aqui, infelizmente você vai ter que voltar, né? Infelizmente vamos terminar a frase melhor. Como não temos todo o tempo do mundo, então você vai voltar, felizmente. Como você tá nessa área de luto, tudo mais, né? As pessoas que precisam desse acolhimento, tá? Seja ele qual for o luto, onde elas procuram ajuda, Fê? Tá. Cá, as pessoas perguntam assim pra mim, toda pessoa enlutada precisa de acompanhamento psicológico? A minha resposta inicial é não. O luto, ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido, ele tem que ser expressado. O que a gente tem hoje na nossa cultura, né? E a gente tá aqui falando, mas muitas pessoas provavelmente vão ter acesso a esse conteúdo. Então, são conteúdos bons, importantes, e tem conteúdos que são horríveis, né? Mas, querendo ou não, a internet é um lugar para isso. Então, eu diria, num primeiro momento, busque, né, lugares, redes sociais, perfil que possa te trazer um acolhimento, um colo. Acho que isso já é um caminho, né? Mas você precisa de um pouco mais, você pode procurar grupos de apoio, que é aquilo que a gente estava falando, né? Enlutados que se reúnem, ou um profissional que vai orientando, que é um espaço que você possa compartilhar a sua dor, teoricamente sem julgamento, né? Alguns grupos você pode participar uma única vez, compartilhar ou não, ouvir. Você pode participar várias vezes. Com a questão da pandemia, a internet nos possibilitou, né? De você ter aí esses encontros. Você pode buscar auxílio nessas instituições religiosas, que muitas vezes, né, a questão da espiritualidade, cara, não do espiritismo, mas da espiritualidade, que é algo que transcende, né, a nossa história, ela é um lugar de acolhimento importante quando a gente fala do processo de luto, né? Ou acho que não dá... Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. Eu tô falando porque como você trouxe também alguns lugares que não conseguiram acolher, então eu diria... experimentem lugares diferentes até que algum te acolha na forma como você, né? Não desista no primeiro lugar. Porque não é o lugar, né? São lugar, às vezes, você é falho, mas de repente o contexto, né, te acolhe. Os lugares são feitos de pessoas, né? Então, E aí, Cá, né, buscando esse apoio, e mesmo assim, a pessoa enlutada perceber uma necessidade de compreender, de expressar, de ser ouvida sem ser julgada, aí eu acho que caberia um profissional, né, da área da saúde, que pudesse acolher, que pudesse entender, que é capacitado, né, para isso, que é diferente da terapia que você tem ali, uma vez na semana, às vezes não, às vezes duas, 3 sessões para o enlutado já é o suficiente, né? Lembra, cada caso é um caso. Sim. E, cá, dependendo da situação, sim, tem que buscar ajuda médica, né, que possa ali também, enfim, organizar pensamentos, sensações, comportamento, que é a sua área. Que é a nossa, né? Porque você tá aqui, eu tô fazendo TCC. Terapia. Fê, deixa a sua rede social para as pessoas te acharem. Então, se deixa. quiser, pode olhar para essa câmera. E Ai, também vou pedir para você, lógico. Que eu encontro Toma. lá. E também pode deixar alguma palavra para as pessoas, tá? Que estão passando por essa fase. Então, pode falar. Então, meu Instagram é Fernanda Rezende, psicóloga, né? É com Z? Com Z. Tem YouTube, que diferente da Karina, assim, que gosta, eu tenho, né, essa questão da internet é algo que ainda vou, né, tateando. Tem o YouTube, canal do YouTube, tem site, mas acho que Facebook, Instagram acaba sendo, né, o mais visível. A gente também vai deixar aqui embaixo, tá? O Instagram dela e as redes sociais para vocês poderem seguir. E Fê, você deixaria alguma palavra para as pessoas que estão passando por essa fase de luto? Cá, teve um dia que eu saí da terapia, antes da pandemia, e meu carro ficava distante da sala, né, do prédio da minha psicóloga.
E aí foi uma sessão muito intensa, assim, sabe? E eu saí de lá chorando. E era no meio do shopping, você tinha que passar por dentro do shopping. E as pessoas ali comprando as coisas, e eu chorando. E eu via que as pessoas olhavam, assim, de uma maneira, né, estranha. E eu falei, caramba, as pessoas não, elas, né, não acolhem, elas não se compadecem. E aí eu falei, cara, essa dor só faz sentido quando a gente tem alguém para compartilhar. Eu falei, nossa, isso dá uma frase. A dor compartilhada é possível de ser vivenciada. E isso foi aqui no livro, né? Isso é tão forte que eu até arrepio. Isso eu tatuei na minha pele. Para todas as vezes que eu tiver dúvida, né? Quantas vezes você acolheu a minha dor, né? Você compartilhou a minha dor. E Você vice-versa. Você lembra quando eu amparou. queria engravidar? Você lembra disso? Da qual? Da Gabi? A Lorena, eu fiquei 4 anos e meio tentando engravidar. E era um luto cada vez que eu ficava menstruada. E, cara, eu só ouvia, fica tranquila, qualquer coisa você adota. Tipo, é sempre uma solução, né? Ninguém conseguia ouvir. Ninguém é muita gente, eu sempre falo, né? As pessoas tinham muita dificuldade de acolher a minha dor. E eu compartilhei muitas vezes com você e com a Patrícia. Eram as pessoas que conseguiam, tipo... Aham. É isso, né? A dor Sim. compartilhada, ela é possível de ser vivenciada. Sim. Às vezes não precisa falar, né, Cá, também? Também. Pode ser um colinho, um cheirinho. É. Então, às vezes tem dor que são indizíveis, né? O luto tem muito disso, é uma dor indizível. Então, às vezes é isso, é um colo, né? É um olhar, é um estar junto. Que delícia. Fezinha, Ah, eu te amo. Obrigada por estar aqui. Eu que Você agradeço. é brilhante. Eu Ah. amo o seu trabalho, a forma como você cuida das pessoas. Sou sua fã. E tô muito feliz que você veio aqui. Eu agradeço. Espero E ajudar, né? Ser um carinho para quem está ouvindo, para quem, enfim, não tenho nem tem dúvida. alguém que, né, possa estar ali. Não tenho dúvida Obrigada. que esse encontro foi riquíssimo. E é por isso que você vai deixar agora o seu like, vai compartilhar. Se você é psicólogo ou estudante de psicologia, leva esse conteúdo para os seus amigos, pega aqui, copia o link, manda nos grupos. A gente precisa de profissionais também que saibam falar sobre esse tema, que reflitam sobre esse tema, para a gente poder ser colo aí. E para você que não é profissional, tá aí também compartilhar com outras pessoas, porque se você não é um enlutado, um dia estará enlutado, então não vamos fugir disso. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, Cá. Obrigada, Fê.